Olá, na série de entrevistas então que o J Mais está fazendo com os candidatos a deputado estadual pela região de Canoinhas, hoje a gente recebe Gildo Hoffmann, do PSC. Tudo bem, Gildo? Tudo bom, Ednei? Tudo jóia. Começo te perguntando por que você quer ser candidato nessa eleição, Gildo? Por que você é candidato nessa eleição? Olha, Ednei, a gente é candidato nessa eleição porque no trabalho que a gente tem desenvolvido na área, na região, na área profissional nossa, a gente tem visto bastante dificuldade, não só na região de Canoinhas, como na região de todo o Planalto Norte. Qual seja essas? A principal que eu vejo hoje é a questão da burocratização ambiental. A burocratização ambiental tem travado de um modo significativo o nosso processo de desenvolvimento, não só daqui de Canoinhas, como eu te falei, mas de todo o Planalto Norte. Por quê? Porque a questão da burocratização, para você ter uma ideia e entender o que eu estou dizendo, é o seguinte: por exemplo, o nosso colono, o nosso produtor rural, que é lá do Rio da Areia, por exemplo, ele precisa fazer uma área, porque assim, ó, no direito ambiental, na área ambiental, todas as áreas que você possa, de repente, tirar, depende se ela é passível de corte ou não. Né? Então, o produtor, ele chama um técnico, por exemplo, para fazer o processo, fazer um projeto para ele. Evidentemente que o profissional vai fazer da onde é possível, onde é passível de cortar. Acontece o seguinte: o produtor vem, procura o técnico, faz o projeto, paga o projeto. Por quê? Porque ele sabe que pode tirar e porque ele precisa plantar, provavelmente o feijão, arroz ou mesmo fumo, que é a atividade que nós temos hoje na região. O que acontece é que esse projeto chega por esse profissional que é habilitado, que tem uma RT, chega nos órgãos que são responsáveis pelo licenciamento, e o que acontece? Fica um ano e meio, 2. Quer dizer, isso acaba travando e o produtor fica lá esperando. O que, ao meu ver, na verdade chovendo molhado. Quer dizer, por que o profissional que fez, que tem uma RT, precisa o órgão fiscal ficar esperando tanto tempo para ir lá? Por conta de uma burocracia, que ao meu entender é uma burocracia que está travando, porque o profissional do órgão licenciador apenas vai lá, olha e diz tudo bem. Então por que nós não fizemos o seguinte? Entrega a licença e fiscaliza o profissional, porque o profissional é habilitado. Se ele fez algo errado, então o profissional seria sancionado e não o produtor como um todo. O que acontece hoje, que a gente vê na região, é que nós temos inúmeros processos ambientais que estão travando a nossa agricultura. E isso não é só na agricultura, isso também é nos empresários, porque as empresas também hoje, se você vê, desde a padaria até o grande empresário, precisa passar pelo órgão fiscalizador, pelo órgão licenciador. E na agricultura também, desde o pequeno empresário até o grande empresário. Então tudo isso faz uma engrenagem com que a nossa região começa a travar por conta de um simples ato que não está sendo dado o cuidado devido, que é a parte da burocracia que se tem no ambiental. O que a gente defende aqui? Tem um desenvolvimento sustentável, sim, mas que esse desenvolvimento seja voltado à produção e ao desenvolvimento da nossa região. Tua bandeira então vai ser nessa área ambiental. Positivo, Ednei. Nessa área ambiental é o que a gente conhece. Evidentemente que nas outras áreas, né, todas as áreas onde tiver benefício para a nossa região, a gente vai colaborar nos projetos, a gente vai apoiar os projetos, mas a gente tem que trabalhar no que a gente conhece. E o que eu conheço é a parte ambiental, é onde eu trabalho já há anos com isso, e é onde eu vejo a nossa dificuldade maior de crescimento aqui. O que te credencia a pedir votos ao eleitor nessa eleição? Eu acredito que é o próprio trabalho que a gente faz e a bandeira do qual a gente está levantando. Eu trabalho nessa área profissional, já trabalhei na fiscalização nessa área profissional, praticamente 8 anos, e fui policial militar durante 17 anos, da qual parte desse período, no caso 8 anos na Polícia Ambiental, então eu trabalhei efetivamente na parte fiscal, eu conheço do que eu estou falando, e faz agora 6 anos que eu estou na parte de consultoria ambiental. Então eu conheço o lado da fiscalização e conheço agora a parte das formas de processo, né, que a consultoria ambiental hoje é você fazer projetos de recuperação de áreas degradadas, projetos para viabilizar as propriedades, as empresas como um todo, porque eu sou especializado em licenciamento ambiental também. Compreendo. O que é prioridade hoje na nossa região? Eu acredito que é a busca dos recursos realmente nesta área, sabe, Dinei? Porque se você trabalha com... por exemplo, nós tivemos agora, recentemente, essa semana, e com certeza você deve ter estado nesse programa, nós tivemos um workshop sobre a erva mate, né? A indicação geográfica da nossa erva mate, que é uma planta endêmica daqui.
e tem uma qualidade fantástica para várias coisas, né? Infelizmente nós quase tomamos só chimarrão com ela, mas as propriedades dela são muitas. Veja bem, você tem vamos colocar a erva mate como exemplo, tá? Como exemplo. Se você tem a tua propriedade onde você coloca a erva mate lá, você vai ter uma renda do teu produtor. Automaticamente essa renda para o produtor faz com que essa renda venha para a cidade. Porque hoje nós temos o seguinte, Ednei, nós temos 3 polos, vamos dizer assim, Canoinhas, Mafra, São Bento, que fica mais distante daqui, e Porto União. Né? As outras cidades que nós temos ao entorno são cidades pequeninas, são cidades que são praticamente agrícolas, ou quase que agrícola, né? Chega até 80% de agrícola, como é o caso de Bela Vista todo, né? E nós temos Canoinhas, que é um diferencial. Acontece que essa cidade, como Canoinhas, ela só sobrevive graças à agricultura desse entorno. Então nós temos que dar uma atenção muito especial para os nossos agricultores, muito especial para o nosso empresário daqui, porque o agricultor, no caso da erva mate, fazendo uma fundamentação assim, que a agricultura lá sendo produtiva, a cidade vai ser produtiva, por quê? Porque na cidade vai ocorrer as empresas que vão trabalhar com a erva mate. Estou colocando o exemplo da erva mate, mas nós temos o laticínio, temos outros setores. Mas nesta questão de erva mate, as empresas teriam também aqui um crescimento, obviamente teríamos um trabalho, emprego, que a cidade se manteria. Né? E com isso o Planalto Norte como um todo. Né? Então eu creio, não sei se eu respondi diretamente a tua pergunta, sim, mas seria nesse sentido. Essa seria a prioridade, alavancar a economia através das riquezas locais, Perfeito. como por exemplo a erva mate. Né? Verificar não só nessa questão da erva mate, outras riquezas, porque a nossa região, Ednei, é muito rica, o nosso povo é muito trabalhador. O problema é que nós também, ao mesmo tempo que nós somos muito ricos, a região é muito rica, nós também somos considerados muito pobres. Você vê os índices aí que são medidos pelo IBGE. Então é esse detalhe que nós temos que compor. E como isso? Através de projetos efetivos. E eu acredito, assim, sem sombra nenhuma de dúvida, que deve ser através do fortalecimento da nossa agricultura, do fortalecimento das nossas riquezas locais, que vai redundar aí no crescimento da cidade, no crescimento das próprias empresas e com certeza um aumento de renda para a nossa região, tirando nós desse detalhe de riqueza que é considerado aí como uma região pobre. O seu possível mandato então seria nesse sentido, de defender políticas públicas de incentivo à economia regional. Exatamente. E aí você vai pegar a questão do meio ambiente e também a questão da erva mate. Positivo. É exatamente esse o foco que eu vejo assim como uma das prioridades para a gente fazer crescer isso. Trabalhar com as nossas riquezas. Que tipo de política o PSC defende? O PSC defende a política realmente da família. Né? O meio ambiente, mas o meio ambiente nesse setor, quer dizer, um meio ambiente que seja sustentável, porém que ele seja produtivo e que desenvolva a região. Por quê? Porque é uma questão constitucional, eu diria. Uma questão constitucional porque a Constituição, no seu artigo 225, ela é bem clara. Nós temos que ter um meio ambiente equilibrado, mas que seja sustentável. O que é sustentável? Sustentável não é você deixar a tua propriedade virar no mato. Sustentável é você ter a tua propriedade preservada, sim, as tuas águas, os teus rios, mas que você possa viver ali, tirar o teu sustento, o teu filho viver ali, o teu neto viver ali. E hoje nós temos meio deturpado essa questão de sustentabilidade. Todo mundo fala do meio ambiente, vamos defender o meio ambiente, mas defender o meio ambiente como? Vamos dizer que não dá para fazer nada? Isso é impossível, porque senão o meio ambiente tem que ser para o homem e não o homem para o meio ambiente. Né? Então nós defendemos isso, que o nosso meio ambiente ele tem que ser sustentável, sim, mas que ele tem que ser voltado à produção e tem que ser voltado ao desenvolvimento. Gildo, 30 segundos para você falar para os nossos internautas, pedir o voto do internauta para você. Bem, para os meus internautas, então, eu peço o voto no sentido de que nós vamos defender essa bandeira da sustentabilidade do meio ambiente, sim, mas que a nossa região, nós hoje produzimos apenas 11% do nosso território, do Santa Catarina, nós temos produção, o nível nacional é 18%, ou seja, nós temos aí muito que crescer aqui na área da agricultura, na área das empresas, e o que nós precisamos fazer aqui é desenvolver e crescer e produzir de forma sustentável, sim, através de políticas públicas que viabilizem isso. É isso que eu vou buscar, é isso que eu estarei na Assembleia para fazer esses programas chegarem aqui no Planalto Norte